Capítulo 91. Primeira disputa das preliminares. Comecem. O oficial do lado da plataforma VIP disse em voz clara. A seguir. Deem as boas-vindas a Vossa Majestade, o Imperador do Império Seldou, para declarar a abertura da competição. Assim como Tang San havia imaginado. A pessoa sentada no centro da primeira fila da sessão VIP usando uma túnica vermelha e dourada era o Imperador de Seldou. Lentamente se levantando em meio a aplausos estrondosos. Levantando sua mão direita para acenar para os espectadores. Assim como para os mestres dos espíritos competidores abaixo. Os aplausos rapidamente pararam e o vasto espaço ficou silencioso. Uma voz clara e grave foi transmitida por toda a audiência pelas ferramentas espirituais de amplificação de som. Eu, o Imperador do Império Seldou, Shuei, representantes do Império Seldou e também o anfitrião dessa competição, venho declarar que a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite está aberta. Aplausos ressoaram mais uma vez. Vivas ecoando pela plateia. Mas no centro da arena, Tang San de repente descobriu que a expressão sorridente do imperador estava um pouco forçada. Como se ele mesmo não estivesse particularmente excitado com essa competição. Depois de esperar por esse rol de aplausos se silenciar novamente, o imperador continuou. Aqui. Eu espero que os mestres dos espíritos participantes dessa competição possam amplamente exibir sua força e obter bons resultados. Vocês todos são o orgulho do Império Seldou. Pela glória do Império, exibam o seu brilho. Aplausos ecoaram uma terceira vez e dessa vez os olhos dos mestres dos espíritos no centro revelaram olhares ardentes. Para eles, essa competição era o melhor palco para se revelar. O imperador se sentou novamente e a voz do oficial mais uma vez ecoou. A seguir. Por favor. Deem as boas-vindas ao mestre da escola porcelana dos 7 tesouros, Sr. Nin Fenxi, para introduzir essa competição. Junto com Nin Fenxi se levantando. Aplausos ressoaram mais uma vez e havia ainda mais olhares atentos. Quem não gostaria de dar uma olhada na graça do Mestre dos Espíritos de suporte número 1 do mundo dos Mestres dos Espíritos? Nin Fenxi sorriu levemente, com as duas mãos unidas. Eu estou muito feliz de sido convidado como um convidado de honra para a abertura dessa competição. Como o mestre das escolas porcelana dos 7 tesouros, eu já vi muitos mestres dos espíritos crescendo. Como a vocação mais nobre do continente. Cada mestre dos espíritos deve experienciar muitas coisas para crescer. Nas minhas experiências, a ponta de uma espada sempre precisa ser afiada e o perfume de uma flor de ameixa segue o frio amargo. Os mestres dos espíritos que se juntaram a essa competição são sem dúvidas a elite da geração mais nova. Assim como a Vossa Majestade acabou de dizer. Eu espero que vocês possam honrar o Império e também as suas próprias academias. O Império precisa do seu talento. Obrigado. Ouvindo a introdução de Nin Fenxi, o Imperador Seldou finalmente revelou um sorriso sincero. O oficial disse. Mestre da escola Nin. Você é o mais formidável mestre dos espíritos do sistema de suporte. Então eu represento os espectadores das batalhas de hoje para perguntar. Dentre os 28 times participantes da competição das preliminares do distrito da cidade Seldou, para qual deles você está torcendo? Nin Fenxi ainda tinha um leve sorriso em sua cara. Além do primeiro time da Academia Imperial Seldou entrando na final diretamente. Dentre esses 28 times, eu ainda tenho grandes expectativas para outro time. Eu acho que eles possuem não apenas a capacidade de passar a competição das preliminares,
mas ao mesmo tempo a possibilidade de obter a vitória final nessa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. O oficial disse surpreso. Nós podemos saber qual desses times ganhou o favor do mestre Nin? Nin Fengxi sorriu misteriosamente, dizendo: quanto a qual academia esse time pertence? Me perdoem por ocultar isso até o clímax. No momento eu não posso revelar isso. Mas eu acredito que os campeões finais dessa competição certamente pertencerão ao Império. Sentado ao lado do Imperador Shuai. O Bispo de Platina nesse momento abriu os olhos que até agora ele havia mantido quase fechados. Seus olhos pareciam muito turvos, sem brilho. E seu olhar caiu sobre os 28 times competidores no centro da arena, como se procurando pelo time do qual Nin Fengxi havia falado. Agora os espectadores já haviam começado a discutir, todos especulando sobre qual academia Nin Fengxi suportava. Pensando um pouco, era claro que Nin Fengxi não estava falando do segundo time da Academia Imperial Celdou, já que a força deles não poderia se comparar com a do primeiro time. Como eles poderiam ser os campeões finais? Mas havia 28 times na competição preliminar e no final apenas 5 times sobrariam. Como poderia ser tão fácil adivinhar qual era? Nin Fengxi se sentou de volta e o oficial disse sorrindo: é uma pena que o mestre Nin não vai revelar qual time ele suporta. A seguir, o mestre do Templo dos Espíritos da cidade Celdou, o Bispo de Platina do Hall dos Espíritos, o Lorde Salas, irá conduzir o sorteio do primeiro round da competição preliminar. Em seguida, o time secundário da Academia Imperial Celdou irá conduzir sua primeira luta. Essa também será a única luta de hoje. O Bispo de Platina Salas lentamente se levantou e foi guiado por uma empregada até o lado do oficial, começando a pescar os nomes dos times. Ele aparentemente não tinha disposição de falar e cada par de oponentes que ele sorteou foi anunciado pelo oficial. Primeiro round da competição preliminar. Academia Raio de Sol Azul versus Academia Estrela Roxa. Primeiro round da competição preliminar. Academia Auckland versus Academia Brilho Ardente. Primeiro round da competição preliminar. Academia Imperial Celdou versus Academia Shurek. O grupo da Academia Shurek não prestou muita atenção no resto das combinações. Quando eles ouviram que o primeiro oponente deles seria realmente o segundo time da Academia Imperial Celdou, todos não puderam evitar que suas expressões se tornassem grotescas. Oscar murmurou: que coincidência improvável. Maonjun apertou seus dedos, emitindo sons de ossos estalando. Excelente! Eles estão nos apressando. Dessa vez nós vamos deixá-los dar uma olhada no que é chamado de força. Tang San e Daimubai sorriram torto. Eles naturalmente estavam ansiosos para lutar contra a Academia Imperial Celdou, mas se tornar o foco do primeiro dia da competição na atual vestimenta deles. Isso era realmente um pouco. Não apenas as pessoas da Academia Shurek estavam surpresas, mas a audiência também. As outras academias podiam não ter prestado atenção, mas a Academia Shurek realmente era muito espalhafatosa. Como eles poderiam não atrair atenção? Por um momento, vaias ecoaram continuamente. Muitos espectadores estavam gritando a palavra fraude. O segundo time da Academia Imperial Celdou claramente estava procurando por uma presa fácil e a Academia Shurek não parecia tanto com um time de mestre dos espíritos do que quanto com um grupo de palhaços. Com a loteria finalizada, o Bispo de Platina Salas passou seu olhar sobre as pessoas, dizendo indiferentemente: eu fiz o sorteio e não percebi nenhuma fraude. Eu juro pela honra do Hall dos Espíritos.
Ao mesmo tempo eu declaro por meio disto que dos estudantes das academias de Mestre dos Espíritos participando, o rol dos Espíritos fará uma exceção para cada um capaz de chegar às finais. Essas palavras não eram nada para os espectadores. Mas os mestres dos espíritos já estavam alvoroçados. Que tipo de lugar era o Templo dos Espíritos? Era o lugar mais alto do rol dos espíritos exceto pelo Palácio do Pontífice Supremo e do Palácio Doulu. Em todo o continente apenas as duas grandes capitais imperiais tinham um de cada. O Palácio do Supremo Pontífice era para o uso do Supremo Pontífice e o Palácio Doulu era uma existência simbólica. Portanto, a posição do Templo dos Espíritos era de fato a instituição de nível mais alto do rol dos espíritos. Para um mestre dos espíritos, ser capaz de diretamente entrar para o Templo dos Espíritos podia ser um atalho para evoluir sua força. Eles não apenas teriam o melhor dos tratamentos, mas todos os tipos de ajuda na cultivação, assim como o prestígio do Templo dos Espíritos. Nenhuma parte deixava de atrair a atenção dos mestres dos espíritos comuns. Ouvindo as palavras do bispo de Platina, a expressão do imperador Shuai claramente mudou. Ninfenchi ao seu lado levemente balançou sua cabeça para o imperador e a expressão do imperador Shuai melhorou um pouco. As pessoas por perto estavam atrás deles e naturalmente não perceberam essa breve troca e os mestres dos espíritos abaixo estavam muito longe. Mas isso não escapou do olho do demônio púrpuro de Tang San. Ele claramente viu as entrelinhas disso e combinado com o que o grande mestre uma vez lhe disse sobre as coisas. Tang San entendeu que o conflito entre o rol dos espíritos e o império já estava ficando cada vez maior, quase ao ponto deles não poderem se reconciliar. De outra forma, o bispo de Platina não se atreveria a recrutar mestres dos espíritos talentosos diante desse imperador. Ótimo! Então a seguir será conduzida a primeira disputa do primeiro round das preliminares. A Academia Imperial Seldou enfrentará a Academia Shurek. Todas as academias competidoras deixem a arena. As duas academias que participarão na disputa mais tarde se preparem por favor. Em 1 hora a disputa irá formalmente começar. Terceiro irmão. Deixe-me ir. O gordo não prestou a menor atenção às expressões desdenhosas nos arredores e falou para Tang San enquanto esfregava os punhos. Tang San olhou para ele. Nós vamos seguir o plano original. Sem discussões. Tai Long riu alto e bateu no ombro do gordo. Não se preocupe, Júnior. Mais tarde o irmão mais velho vai ajudá-lo a dar uma boa lição naqueles caras da Academia Imperial Seldou. O gordo se esvaziou como uma bola. Se alguém fosse descrever sua atual expressão com 2 palavras seria rancor secreto. Como resultado das outras academias não competirem hoje, após saírem da arena eles diretamente deixaram a área de descanso, guiados por funcionários até plataformas de visualização preparadas para os competidores assistirem às lutas. Por Academia Imperial Seldou ser o símbolo da família imperial de Seldou, eles naturalmente tinham um tratamento diferente das academias normais e não ficavam esperando ali, dentro da vasta área de descanso. Rapidamente restou apenas o time da Academia Shurek. Flender, o grande mestre e Liu Erlon não estavam ali. Claramente essa disputa foi deixada no controle deles. Daemubai abaixou sua voz. Pequeno San, você faz os planos. Tang San não precisava ser apressado. Assentindo. Quando nós subirmos no palco, teremos Daemubai, eu, Xiao Wu, Jingling, Huang Yuan, Jianju e Tai Long. Nós vamos atacar de acordo com o primeiro plano. Daquela vez nós sofremos aquele tipo de humilhação da Academia Imperial Seldou. Embora ela tenha sido causada pelo príncipe Xuexing,
A Academia Imperial Seldou simboliza a família imperial. O diretor Flender e os outros professores não estão aqui. Mas nós entendemos o que eles estão pensando. Se nós queremos ter um bom futuro, então hoje nós precisamos esmagar completamente nossos oponentes. Eu acho que, para nós, 1 minuto deve ser o suficiente. Daemubai bateu suas palmas de tigre. As 4 pupilas de seus olhos cruéis cintilando ameaçadoramente. Sim. Nós só precisamos de 1 minuto. Uma incorpórea aura severa se espalhou nos corações de Tang San e Daemubai. A cena daquela vez em que eles impotentemente se retiraram da Academia Imperial Seldou diante do Gubo jamais poderia ser apagada da mente deles. Embora Tang San não dissesse isso claramente, todos entendiam que eles precisavam não apenas prevalecer sobre esse segundo time da Academia Imperial Seldou, mas eles ainda tinham que evitar que eles passassem dessas preliminares. Não muito depois, um funcionário especial chegou e apressou todos para o estágio. Os organizadores claramente não estavam otimistas com as chances deles e eles foram levados por apenas um funcionário. Assim que eles entraram na passagem, o grupo da Academia Shurek já podia ouvir o oficial do lado de fora declarando os nomes e espíritos de cada membro do time da Academia Imperial Cell. Raios dourados de luz foram atirados na alta arena do lado da grande arena espiritual, acompanhando a aparição de cada membro do segundo time da Academia Imperial Seldou. Antes de falar sobre força, os membros da Academia Imperial Seldou eram excelentes em tempos de aparência. Os uniformes levemente dourados tinham as palavras Seldou bordadas no lado esquerdo de seus peitos e nas costas havia o design de 7 estrelas prateadas, o símbolo da Academia Imperial Seldou. Cada um deles tinha uma aparência valente e formidável. Todos pareciam ter cerca de 20 anos de idade. Sob a iluminação daquelas ferramentas espirituais, embora ainda fosse de dia, eles ainda pareciam liberar um brilho estonteante, como pequenos sóis dourados, atraindo a atenção da audiência. Merda! Eles claramente estão nos tomando como extras, exibindo esse tipo de fogos de artifício. Huang Yuan disse irritadamente. Embora a estatura desse mestre dos espíritos lobo solitário não fosse tão grande quanto a de Tai Longo, ele ainda era relativamente robusto. Como Daemubai, ele também era um mestre dos espíritos do sistema poder e ataque. Por causa da sua natureza direta, ele rapidamente foi aceito pelos 7 demônios da Shurek. Ao lado, Jingling disse apreensivamente. Errado. Nós não somos extras. Mas sim somos considerados esterco de vaca. Flores frescas cravadas no topo de estrumo. Isso não é ainda mais estonteante? Contrário ao lobo solitário, sua aparência era um pouco miserável. O magro mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade dava uma impressão um pouco afeminada. Junto dele a maioria das pessoas se sentiria inquieta. Seu olhar frio era como uma cobra venenosa e até quando eles estavam lutando entre ele jamais se deixaria ficar numa posição desvantajosa. Ele frequentemente iria se juntar a outros para atacar. Mas na hora de se defender, raramente poderia-se ver qualquer traço dele. Ele era chamado de covarde pelos ferozes estudantes Daemubai, Huang Yuan e Tai Long. Mas felizmente esse cara apenas tinha uma personalidade um pouco estranha e sua força ainda era razoavelmente extraordinária. Nós vamos mostrar para eles quem é o esterco. Tai Long resolutamente balançou seu punho. Daemubai disse friamente. Vamos. É nossa hora de subir na arena. As luzes na arena desapareceram e os estudantes competidores da Academia Shurek lentamente entraram no estágio em meio a altos sibilos da assistência.
Na arena já havia ocorrido uma mudança. Em apenas uma breve meia hora, um estágio preparado há muito tempo já havia sido construído. O estágio circular tinha 10 metros de altura. Com um diâmetro de 30 metros era uma área relativamente extensa. É claro que esse era apenas um estágio. Assim que a competição preliminar realmente começasse amanhã. Os 28 times iriam conduzir os 27 rounds das preliminares. Cada time enfrentando 27 oponentes. Os vitoriosos iriam obter um ponto e os derrotados nenhum. Depois de 27 rounds, os 5 times com mais pontos iriam avançar para a competição de promoção. E entrar na competição de promoção era o mesmo que entrar para as finais. A longa preliminar desse mês era como um teste para todos os times das academias. 27 dias de batalhas contínuas era o suficiente para times com pouca resistência colapsarem. Em toda a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, essa preliminar iria ocupar a primeira metade do tempo. As finais depois da fase de promoção iriam acontecer na fronteira comum entre o Império Céu-Dou e o Império Estrela-Lu, na praça pública em frente ao Palácio do Supremo Pontífice. Os campeões finais iriam receber o prêmio do próprio Pontífice Supremo. Uma honra imensa. Realmente havia uma diferença de tratamento. Tangson olhou para os lados levemente. A expressão em sua cara continuava serena. Junto com Dai Mubai, eles levaram os 11 membros da Academia Shurek numa fila até o centro do estágio, encarando os membros do segundo time da Academia Imperial Céu-Dou do outro lado. Esse segundo time da Academia Imperial Céu-Dou tinha no total 16 membros. Naquela vez a Academia Shurek havia ficado na Academia Imperial Céu-Dou por muito pouco tempo e essas pessoas naturalmente não reconheceram Tang San. Os outros. Essas crianças nobres naturalmente prestaram mais atenção à vestimenta dos membros da Academia Shurek. Se eles não estivessem no estágio, alguns deles talvez já tivessem caído na gargalhada. Realmente um grupo de sapos. Esse tipo também participa na competição de Mestre dos Espíritos? À frente do segundo time da Academia Imperial Céu-Dou estava um pequeno estudante. Sua pele era clara e seu cabelo longo também era muito bonito, parecido com o de uma garota. Até a sua voz era suave e feminina. Capitão, por que nós tiramos um oponente como esse? Sapos nos seus pés realmente não mordem, mas ainda são nojentos. Olhe para esses uniformes. Eu vou morrer de rir. Uma estudante belamente vestida com um amplo peito ao lado do pequeno homem cobriu sua boca enquanto falava. O gesto era aparentemente por medo de sentir o cheiro dos estudantes da Academia Shurek. Aquele capitão assentiu consideravelmente, seu olhar flutuando um pouco lascivamente sobre Xiao Wu. É apenas uma pena em tal pequena beldade. Xiao Wu bufou friamente. Um hermafrodita e uma prostituta. Como nós tiramos oponentes como esses? Vadiazinha. Quem você está chamando de prostituta? Aquela sexy estudante imediatamente surtou. Aquele estudante vestido como um hermafrodita também imediatamente ficou vermelho. Dai Mubai riu alto. Xiao Wu, você realmente é muito talentosa. Por que eu não pensei numa descrição tão boa? Hermafrodita e prostitua. Realmente uma combinação perfeita. O pequeno capitão do segundo time da Academia Imperial Céu-Dou disse friamente. Certo. Vocês são muito bons. Mesmo que a competição proíba matar os oponentes, ferimentos realmente são difíceis de se evitar, já que vocês estão cortejando a morte. Não nos culpem.
A competição ainda não havia começado. Mas ambos os lados já estavam com as espadas desembainhadas e os arcos retesados. O gosto da pólvora já era forte e claro. Daemubai claramente não gostou de ter suas próprias falas roubadas pelo outro lado. Mas agora o árbitro já havia saído do estágio. Ambos os lados se saúdem. Os não competidores se retirem do estágio. Quer fosse a Academia Imperial Seldou ou a Academia Shurek. Ambos os lados se forçaram a se curvar em saudação aos seus oponentes. Os extras se retiraram do estágio, deixando apenas 7 pessoas de cada lado para participar da primeira batalha. Do lado da Academia Shurek, Daemubai, Tai Long e Huang Yuan ficaram na frente. Tang San no centro e Xiao e Yung Ling um em cada lado. Jianzhu ficou atrás. Do lado da Academia Imperial Seldou, exceto pelo homem e pela mulher que falaram antes, os 5 restantes eram todos pessoas robustas, ficando numa linha na frente, escondendo os 2 atrás deles como uma parede. O pequeno capitão ficou no centro. Sem dúvidas o mestre dos espíritos do sistema controle desse lado. E aquela sexy jovem mulher ficou atrás. Na seção VIP, o imperador Shuai olhou para o estágio com um sorriso, perguntando para Nin Fengxi ao seu lado. Mestre da escola Ning, parece que essa primeira disputa não terá nenhum suspense. Nin Fengxi sorriu levemente, assentindo, expressando que concordava. O bispo de Platina Salas do outro lado repentinamente disse: Mestre da escola Ning, você pode me dizer qual dos 28 times de antes você acha que pode disputar pela vitória? Nin Fengxi sorriu. Vossa Graça, um pouco de mistério não é bom? Eu acho que você também certamente tem os times que suporta. Salas disse de forma pouco clara. Já que você diz isso, mestre da escola Ning, você não quer revelar para nós? Nin Fengxi sorriu calmamente, dizendo: esse é um segredo da escola. Parece não estar relacionado com a vossa graça. Você. A expressão de Salas claramente piorou. Seu olhar colidindo com o de Nin Fengxi diante do imperador Shuai. Nenhum dos dois cedendo nem um pouco. O imperador Shuai sentando no meio franziu o senho, mediando. Não é preciso ser impaciente. Após essa competição acabar, nós naturalmente teremos os resultados. Bispo Salas, o que o mestre da escola Ning disse não está errado. Quem ele favorece não importa. Você vê. Eu também não perguntei sobre isso, embora eu também esteja muito curioso. O bispo de Platina Salas olhou para o imperador Shuai, dizendo indiferentemente: como a vossa majestade diz. Então vamos assistir à luta. O príncipe Xuexing na segunda fileira orgulhosamente disse para todos próximos a ele: olhe! A vossa majestade e o mestre da escola Ning ambos já perceberam que essa luta não tem suspense. Os estudantes da nossa Academia Imperial Seldou são realmente de elite. Esse ainda é apenas o segundo time. Dessa vez o nosso time principal tem apenas um objetivo: ser os campeões. Ele era a pessoa responsável pela Academia Imperial Seldou e se eles pudessem obter um bom recorde, sua reputação naturalmente iria brilhar. Ele já havia esquecido das palavras Academia Shurek. Como um príncipe imperial. O que havia acontecido daquela vez na Academia Imperial Seldou para ele era apenas um pequeno interlúdio. Eu acho que talvez não. O mestre da escola Ning apenas concordou com a vossa majestade que essa disputa não será nenhum suspense. Ele não disse quem iria ganhar. Ouvindo essa voz dissonante,
O príncipe Xuexing imediatamente se virou na direção da voz com irritação. Quem falou não era nenhum estranho, mas sim o cabeça do Conselho de Educação da Academia Imperial Celdou, o Doulu espiritual Men Shenji. O príncipe Xuexing disse friamente. Membro do Conselho Men Shenji, não glorifique o poder dos outros quando você é diretamente responsável pela academia. Ele e Men Shenji nunca haviam se dado muito bem, mas ambos os lados eram incapazes de abalar a posição do outro. Por causa do assunto com a Academia Shurek da última vez, Men Shenji havia ido atrás do Imperador Shueia para fazer uma reclamação. Ele também não prestou muita atenção. O príncipe Xuexing era seu único irmão e ele ainda tinha fé em seu irmão. O príncipe Xuexing não viu quem eram os membros competidores da Academia Shurek. Mas como Men Shenji poderia falhar em perceber? Com um olhar ele reconheceu aquele que originalmente havia lhe causado uma profunda impressão. Tang San. Quando ele viu que a Academia Shurek não havia mandado todos os 7 demônios da Shurek, internamente ele não pôde evitar se sentir triste. A magnífica Academia Imperial Celdou inesperadamente não conseguia fazer o oponente ir com tudo. Mas o que ele poderia fazer? Praticamente cada um dos estudantes da Academia Imperial Celdou tinha grandes origens e ele não poderia reorganizar o time mesmo que ele quisesse. Com professores formidáveis e condições financeiras, ainda assim raramente produziam discípulos extraordinários. Se não fosse por receberam a graça da família imperial, ele já teria há muito tempo deixado sua posição de membro do conselho. Primeiro round das preliminares. Primeira disputa. Formalmente iniciada. O anúncio do árbitro declarou o início oficial do primeiro round das preliminares da atual competição continental de academias avançadas de Mestres dos Espíritos de Elite. Similar à Arena Espiritual. Essa competição dava 1 minuto para ambos os lados liberarem seus espíritos. Enquanto friamente olhando para o outro lado, Daemubai ergueu sua mão até seu peito, gritando: Irmãos, liberem seus espíritos. Aprimoramento do corpo do tigre branco. Enquanto ambos os lados liberavam seus espíritos, todos os anéis de espíritos que apareceram fizeram vozes surpresas imediatamente se espalharem pela plateia. 2 amarelos e 2 roxos. 4 estonteantemente belos anéis de espírito brilharam ao redor de Daemubai. Tai Long e Huang Yuan ao seu lado também liberaram 2 anéis de espírito amarelos e 1 roxo. A aura valente liberada pelos 3 mestres dos espíritos do sistema poder e ataque inesperadamente não era de nenhuma forma inferior quando, enfrentando as 5 pessoas do lado opositor, Xiao Wu, Jingling assim como Jian Zhu atrás também liberaram cada um 2 anéis de espírito amarelos e 1 roxo. Nenhum desses 6 não tinha uma configuração de anéis de espírito de primeira classe. Mas quem mais surpreendeu a audiência e até mesmo causou choque foi a pessoa na posição central da formação da Academia Shurek. Tang San. 2 amarelos, 1 roxo e 1 preto. 4 anéis de espírito simultaneamente apareceram ao seu redor. Preto. Originalmente a mais discreta das cores. Mas pessoas com até mesmo o menor nível de conhecimento sobre mestres dos espíritos entendiam o que isso significava. Não apenas os espectadores. Até a sessão VIP agora gritou alarmada. Quem poderia ter imaginado que no primeiro round das preliminares eles iriam realmente ver um anel de espírito de 10.000 anos aparecendo no estágio? O príncipe Xuexing, incapaz de controlar suas emoções, gritou: Não! Isso é impossível! Como isso pode ser um anel de espírito de 10.000 anos?
Men Shenji dolorosamente fechou seus olhos. Isso originalmente deveria ter sido a glória da Academia Imperial Seldou. Não é de se admirar. Não é de se admirar que eles nem mesmo foram com toda a sua força para o estágio. Até o mestre da escola porcelana dos Sete Tesouros Ninfenshi, que já tinha uma opinião muito favorável da Academia Shurek, ficou chocado quando viu o anel de espírito preto ao redor de Tan San. O quarto anel de espírito já havia chegado a 10.000 anos. Como o mestre da escola de uma das 3 seitas superiores das 7 grandes escolas, como ele poderia não entender o problema disso? Essa era uma besta espiritual com uma diferença de 5.000 anos de cultivação do que o indicado. Os olhos previamente semicerrados do bispo de Platina Salas agora brilharam abruptamente, encarando fixamente Tang San. Mesmo que ele não tivesse esquecido de suas maneiras como o príncipe Xue Shiga atrás dele. As mãos descansando sobre seus joelhos inconscientemente se fecharam. Um quarto anel de 10.000 anos? Luz brilhou nos olhos do imperador Xue Ye. Um brilho deslumbrante passou pelo canto dos seus olhos. Mestre da escola Ning. Parece que esse deve ser o time do qual você estava otimista? A expressão de Ning Fenshi já havia voltado ao normal após o breve choque. Apesar da grande tempestade que o quarto anel de 10.000 anos de Tang San causou em seu coração, nesse momento ele ainda pôde manter uma atitude calma. Sorrindo calmamente, ele disse: Vossa Majestade, minha filha também é uma estudante da Academia Shurek. Ela apenas não apareceu nessa disputa. É? Em outras palavras, essa Academia Shurek é apoiada pela sua honrada escola? O imperador Shuai disse com um sorriso. Seus olhos claramente exibiram um olhar animado. Sem preocupação com o segundo time da Academia Imperial Seldou ter encontrado um oponente tão formidável. Mas a expressão do bispo de Platina Salas do outro lado claramente ficou mais desagradável. Ning Fenshi ter declarado que sua filha fazia parte desse time era claramente para dizer a ele que o rol dos espíritos não devia ter nenhuma ideia de ir atrás desse time. E a escola porcelana dos Sete Tesouros também sempre teve uma boa relação com a família imperial de Seldou. Ning Fenshi sorriu levemente, dizendo: Eu também não posso dizer que ele foi cultivado pela nossa escola porcelana dos Sete Tesouros. Mas aquela criança com o quarto anel de espírito de 10.000 anos também é um discípulo das 3 seitas superiores. Isso é tudo. Originalmente eles estavam indo se juntar à Academia Imperial Seldou. Mas infelizmente eles foram recusados pelo Vossa Excelência o Príncipe Xue Xing. Em seguida eles se juntaram a outra academia na cidade Seldou, a precursora da atual Academia Shurek, a Academia Azul Tirana. O quê? O imperador Shuai ficou internamente alarmado. Apenas com dificuldade se restringindo de se virar e questionar o príncipe Xue Xing. Mas em sua mente ele ainda imediatamente se lembrou da reclamação que Men Shenji havia lhe apresentado e suas sobrancelhas se curvaram para baixo. Depois de ouvir Ning Fenshi dizer isso, a expressão de Salas se recuperou um pouco e havia até mesmo um olhar de rindo da calamidade alheia em seus olhos, comparados ao do lado da Academia Shurek. Os anéis de espírito do segundo time da Academia Imperial Seldou eram inferiores. Eles não tinham problemas com a qualidade, sendo capazes de representar a Academia Imperial Seldou em batalha. Esses estudantes também tinham anéis de espírito de primeira classe. Afinal, contando com a força dos formidáveis professores da Academia Imperial Seldou, assim como o poder nobreza, conseguir anéis de espírito excelentes não era muito difícil. Infelizmente agora as 7 pessoas no estágio não tinham nenhum mestre dos espíritos no 40º nível e todos tinham 3 anéis de espírito. Quando eles viram Tan San e seu anormal anel de espírito preto de 10.000 anos, eles não puderam evitar contrair suas pupilas entorpecidamente.
Mas isso era uma batalha. O equivalente a um campo de batalha, e sonhar acordado no campo de batalha era um tabu enorme. Os oponentes podiam estar encarando atordoados. Mas o grupo da Academia Shurek não estava em experiência de combate. Esse segundo time da Academia Imperial Seldou diante deles não podia nem mesmo se comparar a Tai Long e os outros estudantes da Shurek anterior. Deixando de lado aos 7 demônios da Shurek. Blitz! Tang San gritou alto. Enquanto os oponentes ainda estavam imóveis. Os 7 da Shurek já haviam começado seu ataque. Daemubai tomou a liderança. Seus músculos se inchando repentinamente enquanto ele liderava Tai Long e Huang Yuan num ataque frontal. Xiao e Jingling também simultaneamente avançaram pelos flancos. Jianju atrás de Tang San agora segurava um fantástico cetro em sua mão. O cetro se afunilava na parte de baixo, ficando mais grosso e pesado no topo, cravado com exóticas inscrições. Agora o terceiro anel de espírito ao redor dela brilhou e com um balanço de sua mão. O cetro bateu na superfície do solo. Um anel de luz cor de açafrão silenciosamente se espalhou. Apenas quando o trio de Daemubai avançou que os membros do segundo time da Academia Imperial Seldou regiram. Aquele pequeno mestre dos espíritos do sistema controle gritando irritadamente. O que vocês estão olhando? Lutem! As 5 pessoas na frente do segundo time da Academia Imperial Seldou eram sem exceções mestres dos espíritos do sistema ataque e poder. Seus espíritos eram leão, urso, tigre, leopardo e lobo. A força de impacto desse grupo era claramente incomumente poderosa. Mesmo que eles tivessem reagido um pouco lentamente. Ao ouvir o grito do pequeno homem, eles agiram imediatamente. Ferozmente indo encontrar o trio de Daemubai. Parecia para eles que, embora o espírito de Daemubai estivesse acima do 40º nível, eles ainda tinham a vantagem numérica. Seus 5 espíritos haviam todos alcançado o 35º nível ou mais, entrando em contato com os 3 oponentes, eles não estavam em nenhuma desvantagem. Contanto que eles primeiro derrotassem os 3 atacantes principais do oponente. A vitória não estaria distante. Os 5 mestres dos espíritos do sistema poder e ataque da frente do segundo time da Academia Imperial Seldou tiveram a ideia certa. Seu objetivo era tomar a primeira iniciativa no início da batalha enquanto ambos os lados acabavam de colidir. Infelizmente eles entraram em contato com Daemubai. Daemubai, cujo poder espiritual já havia alcançado o 44º nível. E ainda havia pressão atrás dele do Azura de 1000 mãos com um anel de espírito de 10.000 anos. O tigre branco cruel olhou para cima e rugiu, e no instante em que ambos os lados estavam para colidir, sem se segurar, ele imediatamente ativou a habilidade do seu terceiro anel de espírito. Transformação do tigre branco Vajra. Tai Long foi ainda mais simples. Seus 3 anéis de espírito sendo ativados simultaneamente, imediatamente se transformando num cruel orangotango com sua amplificação de pura força. A habilidade do terceiro anel de espírito de Huang Yuan era um pouco parecida com a de Daemubai. A amplificação só era um pouco menor. Chamada transformação do lobo do céu. Ela instantaneamente lhe dava uma amplificação de 50% em poder de ataque e velocidade. Os 3 mestres dos espíritos do sistema ataque e poder da Academia Shurek realmente começaram todos com suas habilidades espirituais de 1000 anos. Isso era algo que ninguém esperava. Afinal, quando ativando habilidades espirituais que tinham um consumo tão grande, se os oponentes os bloqueassem, como eles seriam capazes de prosseguir a batalha? Mas os membros do time da Shurek precisavam prosseguir a batalha? Luz negra flutuou ao redor de Tang San. Ele nem mesmo deu a chance do mestre dos espíritos do sistema controle do oponente agir.
Antes disso, sua habilidade do Anel de Espírito de 10.000 anos. Prisão azul prateada. Já havia sido ativada. Sem nenhum aviso. Mais de uma centena de filamentos de grama azul prateada negros de repente se ergueram do chão, se tornando 7 gaiolas sólidas, prendendo completamente os 7 da Academia Imperial Seldou dentro delas. Gritos de alarme ressoaram por toda a arena. Alguns mestres dos espíritos na plateia gritaram as palavras controle de multidão. Controle de multidão. A ferramenta mais ameaçadora de um mestre dos espíritos do sistema controle numa batalha. Apareceu nesse primeiro round das preliminares.